Nesse vídeo a gente vai falar sobre a modelagem matemática de circuitos elétricos visando obter funções de transferência. Bom, então para isso a gente tem aqui um circuito elétrico com duas malhas, portanto a gente tem uma corrente I1 de T para a malha 1 e 2 de T para a malha 2. Tá? Então isso aqui é o que eu chamo de malha 1 e isso daqui onde eu tenho a corrente I2 circulando é o que eu chamo de malha 2, e notem que o nosso indutor L ele é um elemento comum às malhas 1 e 2. Nesse enunciado aqui é pedido para a gente encontrar a função de transferência I2 de S sobre V de S. Né? Então, esse circuito aqui, notem que ele está no domínio do tempo, né? Temos aqui os resistores R1 e R2, o indutor L, temos uma fonte de tensão V de T para a malha 1, a corrente I1 de T, I2 de T, e um capacitor onde a gente tem uma tensão VC de T. Então esse circuito está no domínio do tempo. Se a gente quer obter a função de transferência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar esse circuito para o domínio da frequência. Né? Então, para isso, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente vai trabalhar com as impedâncias de cada um desses elementos, e todas as funções que tiverem em domínio do tempo a gente vai passar para o domínio da frequência. Então a impedância do resistor Z de R é o próprio R. A impedância do indutor vai ser o nosso L vezes S. E a impedância do capacitor 1 sobre CS. Aqui nesse exemplo, como não foram dados valores, né, foi dado R1, R2, L e C, é um exemplo literal, portanto, então a gente vai manter essa mesma nomenclatura aqui, mas se fossem dados valores, era só substituir aqui e manter essa impedância como funções de S. Tá? Bom, então a gente pode começar convertendo os elementos nesse circuito. Então nosso R1 no domínio da frequência permanece R1, o nosso R2 permanece R2, a impedância. O nosso L vai se tornar um LS, o nosso C vai se tornar 1 sobre CS. Essa V de T passa a ser Vzão de S, e 1 de T e 1 de S, e 2 de T passa a ser I2 de S. Então, com isso, a gente converteu o nosso circuito para o domínio da frequência. Né? A partir desse ponto, como ele pediu para a gente uma função de transferência que relaciona a tensão de entrada com uma corrente, é conveniente que a gente faça análise desse circuito fazendo uma análise de malha. Né? No entanto, ao invés de a gente fazer análise de malha tradicional, ou seja, analisar elemento a elemento, eu vou aplicar aqui uma metodologia que torna esse processo bem mais ágil. Tá? Então essa metodologia aqui é o seguinte, a gente vai montar, como esse circuito tem duas malhas, a gente vai montar um sistema com duas equações, né? Da seguinte forma, eu vou relacionar aqui I1 de S, e eu vou multiplicar por I1 de S a soma das impedâncias que estão na malha 1. E eu vou subtrair o produto de I2 de S com a soma das impedâncias comuns a M1 e M2. E eu vou fazer isso daqui igual a soma das fontes de tensão
na malha 1. Então, se a gente fizer aquela análise de malha tradicional, né, de ir relacionando as tensões de cada elemento ao longo da malha 1, depois uma outra equação para a malha 2 também relacionando as tensões de cada elemento, a gente chega exatamente nessa formulação aqui. Então isso daqui facilita bastante o nosso trabalho algébrico. Então essa daqui é a nossa primeira equação. A nossa segunda equação vai ser similar, só que eu vou fazer assim, menos I1 de S vezes a soma das impedâncias comuns, a M1 e M2, as malhas 1 e 2, mais I2 vezes a soma das impedâncias que estão exclusivamente, que estão na malha 2. Isso daqui vai ser igual à soma das fontes de tensão na malha 2. E com isso aqui eu montei o meu sistema com duas equações, tá? Uma vez que a gente tiver esse sistema aqui com duas equações, fica bastante simples de resolver o problema usando a regra de Cramer, por exemplo, ok? Bom, agora que a gente apresentou a metodologia, vamos aplicar aqui nesses elementos os elementos de circuito que foram dados para a gente. Tá? Então eu já vou substituir aqui mesmo. Então em I1 de S eu vou multiplicar isso daí pela soma das impedâncias da malha 1. Então substituindo aqui dentro mesmo, isso daí vai ficar assim. Eu tenho na malha 1 R1 e a outra impedância que eu tenho aqui é LS mais LS. E eu vou fazer isso daí menos a soma das impedâncias comuns à malha 1 e malha 2. Então, as impedâncias comuns à malha 1 e malha 2 é esse indutor L aqui, cuja impedância é LS. E isso daí vai ser igual à soma das fontes de tensão na malha 1, que a gente tem aqui essa fonte de tensão V de T, que no domínio da frequência é V de S. Ok? Bom, agora para a segunda equação, a gente tem o seguinte: menos I1 vezes a soma das impedâncias comuns a malha 1 e malha 2. Então, impedância comum é o nosso indutor L, que aqui fica LS. E em I2 eu vou somar as impedâncias que estão na malha 2. Então, as impedâncias da malha 2 são LS mais R2 mais 1 sobre CS. Ok? Bom, com isso daqui, eu preciso obter I2 sobre V, então convém isolar I2. E aí, para isso, eu posso, por exemplo, fazer a resolução desse sistema por substituição. No entanto, eu acho que é mais simples a gente fazer por Cramer, né? Usar a regra de Cramer. Então, vamos aplicar aqui a regra de Cramer para resolução de sistemas lineares. E aí, a primeira coisa que a gente obtém é o delta de Cramer, onde o delta de Cramer é esse determinante aqui. É o determinante dos elementos que multiplicam as minhas incógnitas, né? Então eu vou ter aqui R1 mais LS menos LS. Aqui eu tenho LS, mas eu tenho esse negativo aqui fora. A mesma coisa aqui, eu tenho LS com negativo aqui fora. E aqui eu vou colocar LS mais R2 mais 1 sobre CS. Então meu delta de Cramer vai ser esse determinante aqui. Vou fazer esse determinante
esse elemento vezes esse, então eu vou ter R1 mais LS, que multiplica LS mais R2 mais 1 sobre CS, menos com menos aqui vai ficar mais, L ao quadrado, S ao quadrado. Isso aqui vai ser igual R1 LS mais R1 R2 mais R1 sobre CS mais L ao quadrado, S ao quadrado, mais R2 LS mais L sobre C, menos L ao quadrado, S ao quadrado. Esse mais aqui corta com esse menos, então simplificando eu vou ter R1 LS mais R1 R2 mais R1 sobre CS mais R2 LS mais L sobre C. Então esse é o nosso delta de Cramer, né? E a gente calcula ele porque a partir dele a gente consegue calcular os demais elementos. Como no enunciado nos foi pedido I2 de S sobre V de S, então a gente vai pegar esse sistema aqui e isolar a variável I2 nesse sistema de equação aqui. Então, para isso, a gente continua na regra de Cramer, que a regra de Cramer diz o seguinte para a gente, que I2 de S vai corresponder. O que a gente faz é substituir a coluna do I2 pela coluna das respostas. Aqui faltou um detalhe. Na segunda equação, onde diz soma das fontes de tensão na malha 2, percebam que a malha 2 não tem uma fonte de tensão, né? A gente tem aqui um VC de T discriminado, mas isso daí não é uma fonte de tensão, é um capacitor. Então aqui, a soma das fontes de tensão na malha 2 é zero. Tá? Então, continuando aqui, o nosso I2, ele vai corresponder à própria matriz do delta de Cramer, só que na coluna de I2 eu vou substituir as entradas, a coluna de entradas. Então eu vou ter assim, que I2 corresponde a R1 mais LS menos LS. Notem que essa daqui é a coluna da corrente I1. E aqui na coluna da corrente I2 eu vou substituir as entradas. Então, V de S e 0. E o meu I2 vai ser isso dividido pelo delta. Então isso daqui vai ser igual, isso daqui vezes isso dá zero, menos isso vezes isso, como vai dar negativo, passa positivo, LS V de S. Bom, o que foi pedido para a gente, na realidade, é I2 de S sobre V de S. Então, como eu cheguei que I2 é igual a isso daqui, meu I2 de S sobre V de S vai ser igual a LS V de S dividido por V de S. Corta aqui, então meu I2 de S vai ser igual a, I2 de S sobre V de S, que é a função de transferência solicitada, vai ser igual a, aqui tem um erro, dividido por delta, faltou aí, LS
sobre delta. O meu delta, a gente já chegou anteriormente, que é isso daqui. Então, vou apenas reescrever R1 LS mais R1 R2 mais R1 sobre CS R2 LS mais L sobre C. E aqui em cima, LS. Bom, pessoal, isso aqui a gente pode simplificar ainda mais para deixar numa forma que a gente consiga trabalhar melhor futuramente quando a gente for representar isso daqui graficamente, fazer análise em cima. Então eu posso fazer o seguinte, vou multiplicar o numerador e o denominador por esse CS aqui, para limpar a expressão, né? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por isso, eu vou chegar na seguinte expressão. Em cima eu vou ter LC S ao quadrado. E embaixo eu vou ter R1 LC S ao quadrado, porque eu vou ter que multiplicar termo a termo, mais R1 R2 CS mais R1 mais R2 LC S ao quadrado mais LS. Isso ainda eu não cheguei na forma que eu desejo. Eu posso melhorar ainda mais essa expressão colocando em função aos S, né, aos expoentes de S. Então eu posso colocar aqui, como eu tenho em comum aqui LC S ao quadrado, eu posso colocar aqui para esses termos R1 mais R2 LCS ao quadrado. Esses termos aqui. Eu posso pegar tudo que tem em comum ao S. Então vai ficar R1 R2C mais L S para esses dois termos aqui, mais R1, e isso daqui em cima eu vou ter LC S ao quadrado. Okay? Então nisso a gente chegou numa forma legal para a nossa função de transferência, I2 de S sobre V de S, que é o que foi solicitado para a gente no enunciado. Ok? Percebam que aqui a gente usou a regra de Cramer, então, para resolver o sistema linear, e para obter esse sistema linear, a gente fez essa metodologia mais simples aqui. A gente poderia ter resolvido fazendo análise de malha normal, teria chegado no mesmo resultado, tá ok? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido útil para vocês e até a próxima.